o jogo de domingo, né, a gente teve ausências importantes, tivemos, o Fabrício Bruno fora, o Romero, enfim, o Caio Jorge também, o próprio William. E falando de uma ausência, falando do Lucas Romero, né, mais uma vez o Wallace acabou não sendo escolhido, né, ele foi escolhido a última vez para ser titular naquele jogo lá contra o Mirassol. O Cruzeiro empatou por 1-1, ele até fazia uma partida ok, ok, nada, nada, nada demais, pelo menos para mim, e acabou sendo envolvido, né, no lance do gol. É um lance para cima dele, a individualidade do jogador, o corte, o drible acontece para cima dele. Me fugiu o nome do atleta agora que marcou o gol, um belo gol, por sinal, naquela oportunidade. Jogou apenas 90 minutos, Amanda, nos últimos 4 meses. O Cruzeiro teve o jogo contra o Sport, que é o último colocado do Gol do Campeonato Mirassol, Brasileiro. Valor? No gol sofrido, né, contra do Mirassol. Foi o O gol Negueba, não? marcado. Acho que é Negueba, isso mesmo. Foi o Isso mesmo. Negueba, foi o Negueba. Boa, Samuca. Ele é Negueba. destro, o Wallace marcou a canhota dele, ele bateu e fez o gol. E aí, Amanda e Pedro, Samuca, galera do chat também, assim, eu acho que domingo, no Mineirão, contra o Sport, e todos nós projetávamos nas lives durante a semana que ele não deveria ser o escolhido, né? Pelo andamento da temporada, acabou sendo Eduardo. O Rian entrou no jogo, um atleta que chegou recentemente, com características, né? Mais próximas às características do Wallace, e a gente já deve aceitar que, de fato, foi um fracasso essa contratação. Ela se tornou um fracasso, porque eu pelo menos sempre pondero, e estou junto até com o Stefano Marquezine nessa. Eu não acho que foi um erro ter contratado o Wallace, mas mais de um ano depois, de fato, o jogador não vai vingar no Cruzeiro pela forma que o Jardim joga. E aí, Amanda, qual a leitura que você faz? Valu, por mais que o futebol seja dinâmico, a gente precisa tirar dentro de tantas mudanças que o Cruzeiro sofreu nesse um ano aí de Wallace, né? Tantos treinadores diferentes, estilos de jogo diferentes também, me faz acreditar que ele não vai conseguir realmente nos ajudar. E aí eu até entendo e concordo com você, tá? Quando você fala que não vejo um erro o Cruzeiro ter ido atrás do atleta. Eu acho que acabou não acontecendo, infelizmente. O futebol tem um pouco disso. Nem sempre a gente vai conseguir fazer contratações e obter sucesso nas contratações. Acho que o Wallace é uma dessas experiências recentes, né, dentro do Cruzeiro, um atleta que não conseguiu se firmar e nem sequer vem ajudando, e muito dessa pouca minutagem dele próprio por não estar conseguindo render de acordo com o que se espera dele, né? Mesmo com baixa minutagem, você precisa deixar ali uma boa impressão para que você possa ter novas minutagens, né? O futebol é muito competitivo. E se tratando de um esporte de alto rendimento, a concorrência acontece a todo momento. E se você não abraçar a concorrência da melhor maneira, você vai automaticamente tendo pouco tempo. Não fluiu, não acredito que vai fluir, não vejo ele trazendo nada de positivo, pelo menos não nesse ano. E eu vejo com bons olhos, sim, a questão de tanto tipo uma revenda aí, um empréstimo. É claro que quando a gente fala de empréstimo, a gente tem que levar em consideração também que a partir do momento que você pensa numa venda, um jogador que está com pouca minutagem no clube, a vitrine que te coloca no auge, ela também te coloca em baixa, que é o caso do Wallace. Dificilmente o Cruzeiro vai conseguir recuperar o valor investido para uma venda no final do ano, né? Então, não sei se talvez um empréstimo seria algo benéfico ao Cruzeiro para deixar com que o atleta tente se recuperar para posteriormente o Cruzeiro conseguir vender ou até, não sei, dar oportunidade a ele novamente. Pensando na questão de salário, né? Todo mundo sabe que ele não tem também um salário baixo. Então, um empréstimo poderia ser viável.
Nesse sentido, se fosse para eu tomar uma decisão agora, nesse momento, eu pensaria um pouco mais na questão do empréstimo. Por isso, por aliviar a folha do Cruzeiro e por tentar recuperar o valor investido a partir do momento que ele tem oportunidade de dar a volta por cima. É uma venda, um empréstimo também um pouco mais fácil do que uma possibilidade de venda. Acho que uma venda seria muito mais difícil nesse momento, um atleta que não está nem jogando, né? Então, não sei, acho que no Cruzeiro não tenho essa expectativa e até prefiro não ter, porque já me vi nesse cenário de ter expectativa, infelizmente, a minha expectativa é ir por água abaixo com o atleta. Valu, um primeiro ponto que precisa de ser colocado, e você falou muito bem, né, usando aí também o ponto do Stefano, e eu concordo com vocês, à época também achei uma boa contratação, porque tinha uma expectativa de que o Wallace pudesse apresentar no futebol brasileiro o que ele já tinha apresentado em algum momento, e tinha muito tempo já de futebol europeu, né? Então você imagina um atleta que jogou bem no futebol brasileiro, foi para o futebol europeu, ganhou mais essa bagagem em contextos competitivos maiores, poderia voltar e agregar bastante, mas de lá para cá isso não aconteceu. E eu lembro em uma das nossas transmissões, dia de jogo KTO, se eu não me engano, na transmissão contra o Internacional, você chegou a me perguntar sobre isso e eu ponderei que é sempre importante essa questão do contexto no futebol, né? Nem todo jogador que está jogando bem no time X vai chegar no time Y e vai jogar, porque às vezes são modelos de jogo completamente diferentes, e eu acho que o principal problema do Wallace, até se a gente pega essa sequência de 3 treinadores, são 3 técnicos diferentes, mas tem 3 treinadores que têm essa predisposição de precisar de um camisa 5 que trabalha melhor com a movimentação, seja um cara que se apresenta mais para o jogo. E aí a gente lembra primeiro do Fernando Seabra. O melhor momento do Cruzeiro com o Fernando Seabra era aquele meio de campo mais dinâmico, com Lucas Romero, Lucas Silva e Álvaro Barreal fazendo um meia pela esquerda. A gente viu os melhores trabalhos do Fernando Diniz contando muito com um meia mais dinâmico, né? Um camisa 5 mais dinâmico. Ele teve o André no Fluminense, o Cauã Barros não é propriamente um camisa 5, mas desde que ele entrou nesse time do Vasco, ele acaba dando uma melhorada justamente por essa questão da dinâmica. E agora o Leonardo Jardim, que também precisa desse camisa 5, que se movimenta mais, que aparece mais para o jogo, que seja mais dinâmico, e o Lucas Romero consegue fazer isso, coisa que o Wallace não consegue. Então, é um atleta que não vai conseguir ter uma boa performance aqui no Cruzeiro. E aí é o que a Amanda falou, é começar a pensar em envolver esse atleta em negociações, envolver esse atleta, quem sabe, uma negociação por empréstimo, e aí, em algum momento, talvez, até pela questão da remuneração do atleta, aceitar uma espécie de prejuízo. Não sei se todos os clubes no Brasil vão querer arcar com 100% do atleta em caso de um empréstimo, e você vai precisar de pagar uma parte desse salário, mas, de fato, é um atleta que hoje no elenco ele não é visto como uma opção. Eu cheguei a comentar isso com o Caramujo e com o Emerson, a gente debatendo aqui em off. Você pega aquele jogo contra o Flamengo, o Willian é expulso, o Cruzeiro tinha algumas mexidas para fazer, o Romero estava amarelado, era um momento onde o Cruzeiro seria pressionado por uma equipe de extrema qualidade. Qualquer treinador trocaria ali talvez o seu camisa 5, pensando em ter um atleta que possa ter a possibilidade de fazer algumas faltas táticas. Ele em nenhum momento pensou no Wallace como esse jogador, e eu consigo concordar com ele, acho que o Wallace não era um jogador adequado para aquele jogo. Então, outros confrontos foram passando e ele também não foi o atleta adequado. Acho que chegou o momento de assumir que foi uma negociação que deu errado. O Cruzeiro pode ter tentado, o atleta pode ter tentado, mas o contexto não favoreceu e é uma negociação que, mesmo lá atrás, tendo sido muito celebrada pelo torcedor, hoje é uma negociação que a gente vê como que não deu certo. Eu também acho, Valu, que a gente tinha muita expectativa, né, em cima dessa contratação. É fácil chegar hoje e falar, errou nisso, errou aquilo, e etc. Acho que o jogador, ele deu alguma amostra ali em determinado momento, mas ficou faltando sempre aquele algo a mais, sabe? O que o Wallace já produziu, ele não conseguiu ser nem perto aqui no Cruzeiro, e hoje já
A gente ficou, né? Vai fazer uma pré-temporada. Isso. Uma sequência. Aquilo. Acho que teve tudo, né? E infelizmente não aconteceu. E não vejo mais como acontecer, né? Acho que isso aí dificilmente vai demonstrar que pode ser aquele Wallace que todo mundo conhece. Então, vai ser um desafio grande, eu acho, quando virar a temporada, para a diretoria do Cruzeiro aí encontrar uma alternativa. Eu lamento muito, né? A minha. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens aqui, a galera participando aqui com a gente. É muito importante a participação de todos aqui, como sempre, na Samuca TV. O Wallace, pequenos fragmentos ali, né? Bem pequenos mesmo, assim. A partida do Boca Juniors lá, que o Cruzeiro perde, ele foi ok. Aqui, eu acho que pensei que a grande virada do Wallace, eu sei que o time era bem bagunçado, tá, do Diniz, mas esperava, acho que o episódio dele contra o Racing, né? A partida, aquilo ali foi muito constrangedor, né? A carreira do Wallace não é aquilo ali, né? No jogo mais importante que tivemos na temporada 2024, seguramente um dos mais importantes para todos nós cruzeirenses nos últimos 5 anos. O Wallace ele foi substituído aos 30 minutos da primeira etapa. Repito, eu não estou colocando na conta dele a derrota para o Racing, claro que não. O Cássio fez uma partida terrível. Se salvaram naquele jogo o Matheus Henrique, o Caio Jorge, o Romero e o Lucas Silva, que entra no lugar do próprio Wallace, né, aos 30 minutos da primeira etapa. E depois a gente passa pelo Seabra, passa pelo Diniz, vem o Jardim. Eu acho que o estilo que o Cruzeiro. Acho não, né? Isso está claro aí, né? Que o Cruzeiro joga não privilegia o Wallace. Eu discordo até de algumas pessoas aqui no chat. Não joga por conta de uma preferência do Jardim. O Jardim tentou com o Wallace, as pessoas podem não lembrar, mas no começo do Jardim, salvo engano, o Wallace é inclusive titular na primeira partida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana contra o Santa Fé. Ele sai de titular naquele jogo. Se tem uma coisa que eu não acho que o Jardim seja perfeito, nenhum técnico nenhum profissional mas o Jardim, antes de cada jogador que ele passou a não contar nessa temporada, ele sempre tentou contar, antes de chegar a uma conclusão de que, olha, para o meu estilo não dá, e até ele começar a encontrar um time contra o São Paulo ali, ele deu a oportunidade. Claro, alguém vai falar, não deu o mesmo número de minutos. Ele partiu de uma linha. Contra o Mirassol, ele foi titular, fez uma partida péssima no Mineirão. Tá aí. Bem lembrado, Samuel. Eu não lembrava. A estreia do Campeonato Brasileiro, né? Então, bem lembrado mesmo. Então, assim, viajando, né? O Cruzeiro estava ganhando de 2-0 e ele cometendo erros. Agora que você falou, fui lá e consegui puxar. Então, assim, não vai virar para mim. Eu acho que, até discordando da Amanda, o Cruzeiro precisa de trabalhar incessantemente para vender o Wallace, porque um contrato, de repente, de 1 ano e meio, significa ele ter que voltar, e quando ele voltar, caso o técnico seja o Jardim, eu espero que seja, né, desse suposto empréstimo, vai estar lá novamente. Não é fácil, foi um investimento de 6 milhões de euros. Esse dinheiro não será recuperado, não será. Infelizmente, faz parte do mundo do futebol. Então, eu acho que é trabalhar muito com o mercado. Ele é um cara que tem mercado na Europa, tem. Eu acho que uma das grandes missões, não estou acabando com a carreira do cara, tá, gente? Eu só estou falando que, para mim, no Cruzeiro ele não vai conseguir. E a pá de cal disso é quando chega o Rian. Para mim, a chegada do Rian é, de fato, o final. É a última cancela, assim, de que esse cara não vai jogar no Cruzeiro.
sabe? O scout do Cruzeiro trabalhou para ir buscar um jovem, enfim. Então, é isso. Eu acho que, de fato, o Wallace não vai acontecer no Cruzeiro. Gostaria que fosse diferente. Não tira a qualidade do atleta, perdão, mas ele vai jogar num time que precisa de um 5 mais fixo, de um o famoso limpador de para-brisas ali à frente da área, que não tenha que ter a missão de ser tão dinâmico. Vai jogar, mas e o Cruzeiro não vai jogar assim. Pelo contrário, o ano que vem, com tempo para o Cruzeiro iniciar o Jardim, desde o início da época, né, como se diz, eu espero um Cruzeiro que, além de ser muito forte jogando na transição, tenha também mais capacidade de impor posse de bola ao seu adversário. Espero que o Cruzeiro consiga evoluir para outros lados também em termos de atuação.